Bem-vindos a mais um vídeo onde nós vamos refutar o nosso web comunista Humberto Matos. Humberto Matos fez um vídeo defendendo a teoria do valor-trabalho em Marx. Então nós vamos refutar a teoria do valor-trabalho de Marx? Sim, mas segundo o entendimento do Humberto Matos, porque cada comunista da internet, cada web comunista, nessa verdadeira web que nós vivemos, nesta verdadeira maravilha, pensa uma coisa diferente sobre o que Marx quis dizer, né? Então eles discordam uns dos outros, que aí o Orientação Marxista fez um vídeo dizendo que nem existe uma teoria do valor-trabalho em Marx, só que é o entendimento do Humberto Matos. Eu só posso refutar um entendimento de comunista de cada vez, e não todos ao mesmo tempo. E este é um do Humberto Matos. Mas eu também vou fazer um comentário sobre o que o Orientação Marxista falou, né? Porque eu assisti o vídeo dele, dizendo que não existe teoria do valor-trabalho em Marx. Só que aí dentro do vídeo dele ele vai dizer que Marx diz dentro do Capital e tenta demonstrar dentro do Capital que o trabalho é a substância do valor. Então isso é a mesma coisa que a teoria do valor-trabalho. Continua sendo a mesma coisa, só mudou o nome. Ah, não é teoria do valor-trabalho, é a demonstração do valor-trabalho. Não, é demonstração de que o trabalho é a substância do valor. É a mesma coisa, né? Teoria do valor-trabalho. Só mudou, só colocou no título que não tem, e no final das contas é a mesma coisa. Aí ele vai dizer, não, mas é porque ele negou os dogmas do valor-trabalho, o dogma de David Ricardo. Tá bom, então não é dogma, mas é teoria. Teoria não significa dogma, são palavras diferentes. No dicionarinho você pode olhar. Então a teoria do valor-trabalho, ela seria a base de toda a teoria marxista, tanto que está lá bem no início do Capital a questão do trabalho ser a base do valor. Por que a teoria do valor-trabalho é a base de toda a teoria marxista? Por quê? E isso tá no entendimento do Humberto Matos. Se você for dizer, não, tem um outro cara que fala... Cara, tá bom. Tem infinitos entendimentos do marxismo, né? Mas segundo o entendimento do Humberto Matos, parece que isso aqui se encaixa e parece que ele concorda com isso. Que o valor-trabalho, ele é a base do conflito entre classes que existe no marxismo. Por quê? Porque as classes do marxismo são divididas de acordo com o trabalho. Entre a classe que trabalha, que seria o proletariado, e a classe que não trabalharia, que seria a burguesia, e para eles ali não produz valor, né? E aí, daí é que vem o conflito de classes dos marxistas, daí que vem também a exploração, porque a exploração significa a classe que não produz valor, pega o valor da classe que produz valor, e daí vem a ideia deles de revolução, essa classe que trabalha e produz valor, por causa do trabalho, precisa fazer uma revolução para tirar a burguesia do poder, né? Já que ela está explorando e tirando valor sem produzir valor. E aí precisa fazer uma ditadura da classe trabalhadora, que é o socialismo. E aí, magicamente, na terra dos contos de fadas, essa ditadura vai virar anarquia. E essa é a verdadeira anarquia. A anarquia capitalista é falsa. Essa que é a verdadeira. É uma ditadura que vira anarquia magicamente. Porque pó mágico das fadas. Por isso. Mas a gente não precisa chegar lá, a gente vai falar hoje do primeiro passo, que é o valor-trabalho. Então, o materialismo histórico dialético sozinho não é suficiente para fundamentar a teoria marxista, ela precisa do valor-trabalho. Porque o materialismo histórico dialético diz que existe uma história. O que é dialética? Em Hegel, é a oposição entre uma tese e uma antítese. Essa oposição é superada por uma síntese, por uma terceira coisa que supera a oposição, que mantém as vantagens de ambos os lados da oposição, superando as desvantagens, eliminando as desvantagens. Isso é parecido com o processo de seleção natural, como um todo. Eu fiz um vídeo recentemente sobre seleção natural. Na seleção natural, as vantagens dos organismos selecionados são mantidas, são conservadas as vantagens e eliminadas as desvantagens evolutivas. Então, de certa forma, o sistema dialético parece com um sistema de seleção natural e talvez por isso seja até válido. Eu acho que deve ser válido até você explicar a história de uma forma dialética. É isso que significa dialética. Tem a dialética de Taubaté também, né, que eu mencionei no vídeo recente com o Henrido, que é quando você fala assim, eu estou usando dialética, então eu não preciso de lógica, né? Então essa é a dialética de Taubaté. Não é isso que é dialética de verdade.
E o materialismo histórico dialético é você dizer que a história é movida por oposições e sínteses, por processos de oposições e sínteses, que são baseados na produtividade, nos recursos. Afinal, todo o organismo, e o ser humano, e a civilização, e culturas, e economias, e mercados, e estados, são todos organismos que dependem de recursos, que precisam ingerir recursos cuja energia possa ser utilizada por esses organismos. E por isso, a materialidade que é necessária para que você use recursos para manter esses organismos funcionando, para que eles passem pela dialética e conservem suas vantagens, eliminando suas desvantagens. Então, o materialismo histórico dialético parece fazer sentido. Não é ele que eu vim aqui refutar, o materialismo histórico. Eu vim aqui refutar o valor-trabalho. Porque o que o marxismo afirma não é só o materialismo histórico dialético. Ele afirma que o que está em oposição são classes, em primeiro lugar. Isso é uma afirmação marxista, que não está implícita automaticamente no materialismo dialético. E essas duas classes são a classe trabalhadora e a classe burguesa. E isso é baseado no valor-trabalho, porque só o trabalho produz valor. Então, se você tirar o valor-trabalho, se você tirar essa afirmação de que só o trabalho produz valor, todo o resto do marxismo cai por terra. Então ele diz que o capitalismo é a generalização da mercadoria. E tudo bem achar isso, porque a mercadoria é aquilo que é trocado. Indivíduos fazem trocas voluntárias no capitalismo, onde eles recebem mercadoria que eles vão usar para alcançar seus fins, e mesmo que seu fim seja trocar essa mercadoria de novo. A mercadoria é uma unidade de contrários por ter valor de uso e valor de troca. Então você consome um dos valores da mercadoria, o valor de uso ou o valor de troca. O que ele quer dizer com isso? Ou eu uso uma mercadoria e aí eu gasto ela, ou eu gasto parte da utilidade dela, ou eu vendo essa mercadoria, ou eu troco. Mesmo que eu venda um produto usado, esse produto não é tão bom quanto o produto novo. Então o uso e a troca não podem acontecer ao mesmo tempo. Eu não posso vender um produto novo e ao mesmo tempo ter usado esse produto. Agora, o problema com isso é que ele está transformando esse fato físico sobre o consumo em um fato sobre o valor. E isso é um salto lógico. Ele está saltando de uma realidade da escassez e do uso de recursos e do desgaste de recursos para tentar concluir alguma coisa sobre o valor, que é um salto lógico. Não existe fundamentação para ele fundamentar esse valor de uso e valor de troca serem separados, e o valor de uso fazer parte da natureza humana e o valor de troca não fazer parte da natureza humana, fazer parte do capitalismo, que não é natural para Humberto Matos, é uma anomalia, né? Então o valor de uso seria natural, o valor de troca seria uma anomalia capitalista. Só que isso é um salto lógico, porque tanto quando você consome uma mercadoria, quanto quando você vende uma mercadoria, em ambos os casos você está usando-a, só que você está usando-a apenas de formas diferentes. E você só troca uma mercadoria porque aquilo é útil para você. Porque a troca é um meio para você alcançar um fim, ou porque você tem algum outro fim de trocar alguma outra coisa, ou de consumir alguma outra coisa. Então você não troca porque você está infectado pelo vírus do capitalismo e agora eu sou um zumbi do capitalismo que faz trocas inúteis. Não, você faz trocas porque aquilo é útil para você. E apenas porque. Porque e apenas porque aquilo é útil. Então a troca é um uso da mercadoria, mas ao mesmo tempo ela não é um consumo da mercadoria. O armazenamento de uma mercadoria também é uma forma de uso. Quando eu armazeno uma mercadoria para o consumo futuro, eu também estou usando ela para criar uma disponibilidade daquela mercadoria para o consumo futuro. Isso também é utilidade. Então, armazenar uma mercadoria é utilidade, trocar uma mercadoria é utilidade, e consumir uma mercadoria também é utilidade. Então, todos esses valores também são valores de uso. O valor de uso não pode ser separado, ou seja, a utilidade e o valor baseado na utilidade não pode ser separado das trocas, como diz Humberto Matos, tentando criar um dualismo. O valor de uso é natural e é humano, e o valor de troca não é humano, é inumano, é alienígena.
é próprio apenas do capital, apenas do capitalismo, alienígena, Lovecraftiano, e que não é útil e que eu troco sem aquilo ser útil para mim. Quando Humberto diz que a troca é tipicamente capitalista e o uso é tipicamente humano, ou a utilidade é tipicamente humana, e ele também não considera que o capitalismo é natural da evolução humana, você pode entender que as trocas não estão contribuindo com a utilidade. Só que as trocas são feitas para a utilidade, para aumentar a utilidade. Já que em uma troca voluntária, você troca algo que você considera menos útil para você por algo que você considera mais útil. E ambos os lados da troca vão aumentar a sua utilidade ao fazer uma troca. Mesmo que a utilidade seja continuar trocando mais, você vai trocar mais porque você vai lucrar com isso e isso vai ser útil para você também. Então as trocas não estão separadas da utilidade nesse sentido. É claro que eu não posso consumir e trocar ao mesmo tempo um recurso. Eu preciso escolher se eu vou usá-lo para consumir ou para trocar. Porém, quando eu troco, eu também faço isso porque é útil. A utilidade e a troca são ambos tipicamente capitalistas. Porque não existe uma mercadoria que não tenha uma utilidade final. É uma mercadoria que fica só sendo trocada. Mesmo o dinheiro. Porque a utilidade do dinheiro é facilitar as trocas, facilitar outras trocas. Então isso também é utilidade. Não é uma coisa que fica sendo trocada sem que ela tenha uma utilidade, por conta própria o dinheiro também tem uma utilidade. E o próprio Humberto Matos reconhece isso no vídeo dele, já que ele diz que o escambo seria inviável. Então, o Humberto Matos, ele diz no vídeo dele, por exemplo, que ele é um professor de história e que se ele fosse trocar as suas aulas de história por mercadorias, ele não ia conseguir nenhuma mercadoria, porque ninguém ia querer ficar ouvindo as aulas de história do Humberto Matos dentro do supermercado em troca das mercadorias. Então ele também precisa reconhecer que o dinheiro tem uma utilidade, especialmente para ele, já que ninguém ia querer ficar ouvindo as aulas de história do Humberto Matos no mercado e trocar isso por mercadorias. Então, no capitalismo, se um produto for inútil, os consumidores, sabe o que eles podem fazer? Não comprar o produto. Eles têm a liberdade de não comprar um produto. E aí, se eles não comprarem um produto, esse produto não dá lucro. E se ele não dá lucro, ele deixa de ser trocado. Se ele deixa de ser trocado, ele deixa de ser uma mercadoria e ele deixa de ser produzido. Então, olha uma característica necessária que uma mercadoria precisa ter: utilidade. Quem diria, né? Quem esperaria que uma mercadoria tivesse uma característica necessária e essa característica fosse a utilidade? Ninguém nunca imaginou, né? Só todas as escolas de economia que fazem qualquer sentido. Então a produção capitalista tem como finalidade a utilidade. Você usa a energia disponível naquela mercadoria para desempenhar algum fim, para alguma finalidade. Seja essa finalidade final, onde a mercadoria é destruída, consumida e transformada, ou para o seu uso para mais produção, como meio de produção, que no fim também vai resultar no consumo. O consumo tem que estar no final de toda a produção. Nenhuma produção é feita para não usar o que está sendo produzido. O Humberto fala da produção voltada à troca e a produção voltada ao uso como se fossem também excludentes. E no capitalismo, a produção é voltada a ambos. A produção é voltada ao uso e também à troca. A produção é voltada à utilidade e também à troca, sendo a troca uma forma de utilidade. Então, assim como no valor, o valor de uso não pode ser separado do valor de troca, e o valor de troca também inclui o valor de uso, da mesma forma a produção voltada à troca não é separada da produção voltada ao uso, e no capitalismo a produção é voltada a ambos a utilidade e a troca. Uso e troca não são excludentes, a produção no capitalismo é voltada a ambos, e essa produção voltada a ambas, a utilidade e as trocas, é natural, porque a utilidade é natural, organismos usam energia
de recursos escassos para sobreviver e se reproduzir. Então, a produção voltada para o uso é natural, é uma extensão da natureza. O capitalismo não é uma anomalia, mas sim parte da natureza. E a produção é voltada às trocas também para aumentar essa utilidade, pois a utilidade é marginal e relativa. Então, indivíduos atribuem utilidades diferentes a recursos diferentes em momentos diferentes e por isso eles trocam. Então, não é verdade isso. A produção capitalista é voltada a ambos. E por que as pessoas trocam? Porque o valor é marginal. O que significa valor marginal? Significa que se eu estiver no deserto e eu tiver uma garrafa de água, essa garrafa de água vale muito para mim, vale mais do que um diamante. Se eu estiver aqui no meu apartamento, onde eu tenho água filtrada à vontade, o diamante vale mais. Isso é o valor marginal. Então o que acontece? Se, por exemplo, eu estivesse no deserto, e eu morasse no deserto, tivesse minha casa ali no deserto, e chegasse uma pessoa que está morrendo de sede com um diamante, ela me ofereceria: você quer trocar sua água por um diamante? Eu falaria sim. Por quê? Porque o diamante vale mais para mim. Porque ele é mais útil para mim. E por isso ele vale mais. Também não é porque deu mais trabalho para minerar. Eu não pergunto para ele: quanto trabalho deu para minerar esse diamante? Vamos calcular quanto é a média do trabalho abstrato social que dá para minerar um diamante. Aí ele vai calcular quanto é a média do trabalho abstrato social para pegar água e filtrar a água. Aí a gente vai calcular para ser igual e vai trocar o diamante igual à água pela média do trabalho social. Não, a gente não vai fazer isso. Eu vou preferir o diamante instantaneamente, porque ele vale muito mais para mim do que uma garrafa d'água, mas muito mais, milhares de vezes mais. A pessoa do deserto sedenta vai preferir instantaneamente a garrafa de água, porque senão vai ser um cadáver com um diamante na mão. E a gente vai trocar instantaneamente. Cada produto é milhares de vezes mais valioso que o outro para cada um. Então isso é uma preferência inversa e marginal. Ou seja, o meu valor marginal da água e o valor marginal do diamante são, para mim, inversamente proporcionais, inversamente preferidos do que para outra pessoa. Significa que eu, não na mesma proporção exata, mas eu prefiro o diamante, ele prefere a água. E a gente vai trocar. Agora, para o Humberto Matos, ele diz que o valor precisa ser igual. Porém, se indivíduos precisassem trocar recursos equivalentes, nunca aconteceria uma troca voluntária. Porque se a mercadoria que você está recebendo tivesse o mesmo valor para você do que a mercadoria que você está dando em troca, você não faria a troca, pois a troca seria uma perda de tempo. Você gastaria o tempo e a energia para fazer a troca para continuar tendo o mesmo valor. Não é isso que acontece numa troca voluntária. Numa troca voluntária, o valor que você está recebendo sempre é maior, ou pelo menos você acredita que ele é maior, do que o valor que você está dando em troca, porque as preferências são inversas, cada lado da troca valoriza mais o que recebe do que aquilo que dá, e depois de uma troca voluntária, o valor total aumenta. E aí o marxista pode falar: mas o valor total que aumentou é apenas o valor de uso e não o valor de troca. Mas como eu já mostrei aqui, o valor de troca também é valor de uso. Ele faz parte do valor de uso. Todo valor é de uso. Todo valor é baseado na utilidade daquilo que está sendo produzido, consumido ou trocado. Vamos supor que esse diamante, a pessoa que está com esse diamante na mão, tenha achado ele no meio do deserto e ele tenha vindo da natureza. Não foi nem minerado. Significa que ele é útil, ele é uma mercadoria e ele não foi produzido pelo trabalho. E esse exemplo é perfeitamente válido. Ele mostra que o trabalho não é um elemento necessário da mercadoria. Porque se uma pessoa no deserto achasse um diamante, levasse ele para minha casa no deserto e trocasse por uma garrafa de água, esse diamante seria uma mercadoria, ele é uma mercadoria, e o trabalho não foi necessário para produzir ele. Acrescentando aqui uma questão importante: o que é um diamante em primeiro lugar? Ele é um objeto feito de átomos de carbono organizados de uma determinada forma, e esses átomos de carbono e essa organização desses átomos não foi colocada ali pelo trabalho, nos diamantes que nós temos hoje no mercado. Então, o que faz um diamante ser um diamante e ser valorizado como diamante e ser uma mercadoria não é o trabalho. Não apenas para o diamante que você achou, mas até mesmo para aquele que você minerou. O trabalho fez apenas a mineração e não a criação desse objeto. Eles aparecem na natureza.
É claro que quando a civilização cresce, ela vai consumindo os recursos naturais e aí tem que produzir artificialmente mais recursos. Então, claro, com o crescimento do capitalismo, mais e mais recursos são produzidos artificialmente. Mas nem todos. Existem recursos na natureza e eles são mercadoria. Aquilo que a natureza produziu é mercadoria também. Só que tem um elemento que está sempre presente na mercadoria e faz ela ter valor e faz ela ser mercadoria e ainda é proporcional ao valor, que é a utilidade. Sabe por quê? Porque o valor está baseado na utilidade e não no trabalho. O Humberto Matos fala que no capitalismo nós somos obrigados a trocar o nosso trabalho por mercadoria. E isso não é verdade, porque o trabalho obrigatório se chama escravidão. E o trabalho no capitalismo não é escravidão, ele é voluntário. Quando uma pessoa trabalha no capitalismo em troca de um salário, ela está trabalhando voluntariamente e não como um escravo. Por isso que capitalismo e escravagismo são duas coisas diferentes. Então, não é verdade que nós somos obrigados a trocar o nosso trabalho. E mesmo que nós fôssemos obrigados, mesmo que você diga assim, mas se eu não trocar o meu trabalho por um salário, eu não vou ter acesso às mercadorias. Eu só posso ter acesso às mercadorias se eu trocar meu trabalho por um salário. Ok, mas isso não é capitalismo que faz você ser obrigado, porque no feudalismo você também é obrigado a trabalhar para ter uma colheita. Em qualquer sistema anterior ao capitalismo, em qualquer sistema que exista, você precisa fazer alguma coisa. No sistema de caçadores e coletores, se você não for lá e coletar o que você quer com o seu trabalho, se o índio não for lá e coletar o aipim do chão, ou pescar um peixe com um pedaço de madeira, ele também não vai ter acesso ao recurso. Ele também não vai ter acesso ao peixe, também não vai ter acesso ao aipim. Então, pasmem, você precisa fazer alguma coisa para cessar os recursos, ainda que você acesse eles da natureza. E não é o capitalismo que obrigou você a fazer isso. É a realidade física. É a escassez física dos recursos que obriga você a fazer isso. E não o capitalismo. Então, trabalho obrigatório se chama escravidão. O trabalho capitalista não é obrigatório. E mesmo que fosse obrigatório, mesmo que você interprete como sendo obrigatório, quem está te obrigando é a escassez natural e física, das leis da física, e não o capital, e não a burguesia, e não o capitalismo. Então é uma grande baboseira você dizer que o trabalho no capitalismo é obrigatório. E tem mais, você tem a opção de trabalhar para si próprio no capitalismo. Por que o trabalhador não escolhe trabalhar para si próprio? Porque ele vai ganhar menos. Presta atenção, que isso é importante. O trabalhador no capitalismo, trabalhando para si próprio, ganha menos, eu não disse produz, eu disse ganha menos do que trabalhando para um empresário, do que trabalhando em troca de um salário. Senão, ele não aceitaria trabalhar para o empresário, porque não é obrigatório, não é trabalho escravo. O trabalhador escolhe trabalhar num emprego, porque o salário que ele recebe vale mais do que o que ele ganharia trabalhando para si próprio. Vou repetir. O trabalhador escolhe trabalhar em troca de um salário no capitalismo, porque o que ele recebe do salário vale mais do que ele ganharia trabalhando para si próprio. Você pode, no capitalismo, trabalhar para si próprio, só que você ganha menos. Você ganha mais trabalhando em troca de um salário e por isso você escolhe trabalhar em troca de salário. E se você não ganhar, você não trabalha em troca de um salário, trabalha para si próprio e muito provavelmente você vai criar uma empresa fazendo isso. Porque você compra um carrinho de pipoca, vende pipoca e daqui a pouco você está contratando outra pessoa, outro carrinho, daqui a pouco é uma franquia. E é assim que surgem muitas empresas. E surgem pelo mérito da pessoa que cria a empresa. Eles odeiam, né? Os web comunistas odeiam você fazer alguma coisa pelo seu mérito. E aí você se torna um empresário, porque é assim que a realidade funciona, e produz valor assim, e produz valor para outros, porque essa pessoa que você contratou para ter um carrinho de pipoca, ela também está ganhando mais do que ela ganharia trabalhando para si próprio. E aí ele disse assim, não existe mercadoria sem o trabalho humano, por isso a substância do valor é o trabalho. Primeiro que isso é um non sequitur, também não existe mercadoria sem átomos, também não existe mercadoria sem energia,
Também não existe mercadoria sem espaço e tempo, e nem por isso essas coisas são a substância do valor. O valor, ele é proporcional e necessário que ele esteja acompanhado da utilidade. Ele é proporcional à utilidade e ele necessita da utilidade, e por isso a utilidade é a substância do valor, não porque ela é necessária na mercadoria. Então, por que os marxistas escolhem o trabalho e não a materialidade? Eles adoram falar sobre a materialidade, mas a materialidade está na física, natural, não vem do trabalho. Os átomos já existiam antes de você aplicar o seu trabalho. Por que eles escolhem o trabalho? Eles escolhem arbitrariamente. Arbitrariamente para sustentar a teoria de classes. Porque ela é sustentada no valor trabalho. Mas o trabalho sequer é uma condição necessária da mercadoria. Tem a questão de você encontrar uma fruta na natureza, um diamante, e aí você vai encontrar cada vez menos conforme o capitalismo cresce, você vai precisar produzir artificialmente os produtos. E depois você tem a automação, você tem a produção por máquinas automáticas. Hoje você tem inteligências artificiais, você tem a inteligência que é automatizada. Será que não é possível uma inteligência artificial produzir sem o trabalho humano? Claro que é, né? Então o trabalho não é uma substância necessária também na mercadoria. Aí o Humberto falou assim, o valor de uso para os marginalistas seria subjetivo, enquanto para Marx vem das propriedades materiais, como se o valor fosse mágico, né, para a escola austríaca, né? É claro que o valor para a escola austríaca é também material, porque ele depende da escassez e da utilidade do recurso, que são materiais. Você precisa usar o recurso como meio para alcançar fins, e esse uso se baseia na energia física do recurso. Então isso não é uma representação fiel do marginalismo. Parece que o professor Humberto Matos não sabe o que é marginalismo. Não sabe, ele não sabe o que é marginalismo. Então, o marginalismo, ele relaciona, sim, a mercadoria ao desejo do indivíduo e também a materialidade, também a utilidade de um recurso escasso, a possibilidade dele ser usado. É fácil demonstrar que o desejo aumenta o valor de troca da mercadoria, porque Humberto ele vai dizer assim, não, o desejo não contribui com o valor de troca da mercadoria. Se você deseja mais uma mercadoria, você está mais disposto a trocar por ela, está disposto a pagar mais por ela também. Então você vê, por exemplo, digamos que eu tenha um livro do Senhor dos Anéis. Então eu estou disposto a pagar um valor por esse livro do Senhor dos Anéis. Mas tem um livro autografado pelo próprio Tolkien. Tem um manuscrito escrito pelo próprio Tolkien. É claro que eu estaria disponível a pagar mais. E se eu não for um fã do Tolkien, eu não estaria disponível a pagar mais. Então, é subjetivo. Isso contribui com o valor, contribui com o preço que eu estou disposto a pagar por aquele produto. Eu sou fã da seleção brasileira, aí tem uma camisa com o autógrafo da seleção brasileira, com o autógrafo do Pelé na camisa. É claro que isso vai valer mais. E é precisamente por causa do desejo e da preferência. Se não fosse a preferência, não valeria mais. Que ela é mais útil, que a pessoa vai se sentir bem assim. Ela vai usar aquilo como meio para alcançar um fim. E é material também, porque o autógrafo que está ali é material. Quer dizer, tem uns artistas contemporâneos que estão vendendo artes imateriais. Só que aí eu tenho certeza que existe uma teoria para explicar isso a partir da burrice humana. Só que quando uma pessoa compra uma arte imaterial contemporânea, em primeiro lugar, ela é muito burra. E em segundo lugar, ela tem um certificado que diz que aquela arte pertence a ela. Então, e esse certificado é material também. Então existe uma coisa material pela qual ela está pagando. Senão eu poderia simplesmente transferir para minha mente a arte imaterial e não precisaria pagar por ela. Então ela está pagando, na verdade, pelo certificado, que é material também. Então, Humberto Matos acusa o valor, utilidade de ser circular. Agora vamos responder isso. Ele diz que é circular por quê? Porque você explica o valor a partir da oferta e demanda e você explica a oferta e demanda a partir do valor. Isso seria uma circularidade. Então, por exemplo, se a oferta de um produto aumenta, o seu preço diminui. Se a demanda por um produto aumenta, o seu preço aumenta. Mas, por outro lado,
o preço altera a oferta, porque se o preço aumentar, vão produzir mais desse produto e a oferta vai aumentar. A oferta muda a demanda também, porque se o preço aumentar, a demanda vai diminuir. E aí já causando equilíbrio. E ele diz que isso é uma circularidade, mas isso não é circular. Simplesmente não é circular. E ele mesmo responde no vídeo dele. Ele diz que é uma determinação simultânea. E aí ele falou, determinação simultânea é eufemismo para circularidade. Não é eufemismo para circularidade. Por exemplo, eu digo que a água é determinada simultaneamente por hidrogênio e oxigênio. Isso é circular? Não, não é circular. A água é determinada simultaneamente por hidrogênio e oxigênio. Você precisa ter o hidrogênio e você precisa ter o oxigênio, e isso forma simultaneamente a água. E enquanto que o preço ele é determinado simultaneamente pela oferta e pela demanda. E depois esse preço vai enviar sinais, feedbacks, retroalimentação nessa oferta e demanda. E aí essa oferta e demanda vai determinar mais uma vez os preços. Então é uma determinação mútua entre os preços, a oferta e demanda. E a gente já demonstrou aqui, né? Se um produto é útil e eu considero que ele é útil, eu tenho demanda e eu estou disposto a pagar mais por ele. Se existe mais daquele produto, ele está mais disponível. Então eu não preciso pagar tanto, eu posso pagar menos, porque as pessoas vão vender mais barato. E aí, por outro lado, se as pessoas comprarem esse produto, o produtor vai falar, olha, estão comprando, vou produzir mais. Eu estou falando alguma coisa alienígena? Isso é óbvio. Qualquer pessoa não precisa ser economista para saber disso. E aí, se as pessoas falam, estão comprando muito, eu posso psicologicamente querer comprar mais, produzir mais, e aí vai ter mais oferta, e aí não vou querer pagar tanto. Então, é uma determinação mútua entre oferta, demanda e preço. Uma coisa influencia a outra, e isso não é uma circularidade. Não é isso que significa uma circularidade. A circularidade é se eu falasse assim, o preço é determinado só pela oferta, e a oferta é determinada só pelo preço, e aí não tem mais nada na equação. Aí sim seria uma circularidade, mas não é assim que funciona. A base de tudo é material, são os recursos escassos e a utilidade deles, que é material. E também a preferência. E os preços vão refletir isso e depois vão passar mais informação. Na verdade, os preços eles passam informação sobre a oferta e demanda para os produtores e vendedores. E é essa que é a base do argumento do Mises. Os preços são necessários para transmitir informação. Por isso que eles são necessários para o cálculo econômico. Sem essa informação, você não sabe o que você deve produzir. Você não sabe o que produz mais valor, o que produz menos valor. Se o que eu estou produzindo vale mais do que a matéria-prima ou vale menos. Sem os preços você não consegue saber. E aí, como se não bastasse todas essas maravilhas que o Humberto Matos falou, ele vem com a cereja do bolo, que a cereja tem esse formato assim, sabe? Um formato de um tolete de cereja do bolo, que ele diz o seguinte, a teoria do valor-trabalho deve determinar os preços a partir do valor imanente da mercadoria. Ou seja, ele acha que mercadorias têm um preço imanente. Um preço que... Mas é material, tá? Não é mágica, não. Parece mágica, parece milagre que uma mercadoria venha com preço. Se você pegar um microscópio e olhar os átomos, tem um preço ali já físico, gravado fisicamente na mercadoria. E esse valor imanente da mercadoria deve determinar os preços em um número específico. Porque os preços não são relativos, são absolutos. E aí, se o camarada da ditadura socialista que magicamente vira anarquia, esse camarada vai saber esses preços na cabeça dele. Eu sei todos os preços imanentes das mercadorias e ele vai gravar, ele vai escrever à mão esses preços em cada mercadoria e vai distribuir para os camaradas, ou talvez não tenha preço, porque não vai ter mercadoria, né? Não, ele vai distribuir para os camaradas e vai saber exatamente o que ele deve distribuir. Que maravilha de teoria, né? Isso sim é a verdadeira economia, os preços imanentes. Eles não estão transmitindo informações relativas sobre oferta, demanda, preferências, desejos,
a oferta mudou, aí a demanda mudou, e surgem novos conhecimentos, novas necessidades. Não. Uma mercadoria sempre tem a mesma necessidade, em todos os momentos, para todas as pessoas da história. E assim ela tem um preço imanente, um valor imanente, e que pode ser calculado o número desse valor. Ai, meu Deus. E como se isso ainda não bastasse, ele fala, por isso deve haver diferença entre valor intrínseco e valor de troca. Ou seja, antes ele falou que os dois valores eram o valor de uso e o valor de troca. Agora ele já está falando que é o valor imanente e o valor de troca, ou seja, já tem 3 valores. Tem o valor imanente, o valor de uso e o valor de troca. Aí ele falou agora que a diferença entre o valor imanente e o valor de troca. E o valor de uso já foi para o espaço. Ele já esqueceu também que ele tinha falado antes. Ele já se confundiu. Aí o Humberto Matos fala, os liberais não sabem dizer quanto é o valor. Isso sem contar com a oferta de dinheiro. Eu nem falei sobre isso, né? Eles não sabem dizer quanto é o valor apenas se ele sobe ou desce. É sério. Eu não consigo olhar para um produto e adivinhar o valor, o número objetivamente correto daquele produto. É porque não existe. Porque os valores são valores relativos de troca, baseados na utilidade marginal. Apenas se ele sobe ou desce. É claro. Claro que você só pode saber se o valor sobe ou desce e não o valor absoluto de uma coisa. E olha como funciona a cabeça de um marxista, né? Ele acha que pelo valor intrínseco da mercadoria você tem que determinar um número objetivo, não se ele sobe ou desce. Quer dizer, é um nível de surrealismo. Humberto Matos pode ser considerado o Salvador Dalí da economia, que trouxe o surrealismo para a economia. É a toca do coelho mágica, psicodélica, 4D, econômica. Aí ele fala que as trocas são entre equivalentes de valor. Quer dizer, consegue se superar a cada frase, né? Trocas são entre equivalentes de valor, né? Eu já respondi isso, ninguém faria uma troca se fosse equivalente. Todas as pessoas fariam as mesmas trocas, também se fosse equivalente. E todas as pessoas só aceitariam os mesmos produtos pelo mesmo preço. Mas não é assim. As preferências são diferentes. A disponibilidade das pessoas em fazer trocas é diferente. Em cada pessoa, em cada momento, diferente. Aí ele fala, o trabalho não é substância de valor, mas não qualquer trabalho, mas sim o trabalho abstrato. Claro que não é qualquer trabalho, porque não faz o menor sentido. Aí eles têm que dizer que é o trabalho abstrato, que é o trabalho mágico, que eles inventaram, já que eles são materialistas, né? O valor é baseado na materialidade, nada melhor para basear o trabalho do que o trabalho abstrato. E não o concreto. E que eles inventaram que é como se fosse o Deus das lacunas, é o trabalho abstrato das lacunas, que foi feito para preencher todas as inconsistências magicamente. Ele falou, o valor é a forma como os indivíduos existem no capitalismo. E aí eu concordo, né? Finalmente eu concordo com alguma coisa. A existência pressupõe consumo, que pressupõe produção, e o acesso a essa produção que acontece por trocas. Isso é Humberto Matos falando, tá? Então ele reconhece que a mercadoria precisa de consumo. A mercadoria pressupõe consumo, ou seja, utilidade. Consumo é utilidade. Então o próprio Humberto Matos se contradiz também. É uma tristeza. E ele faz o vídeo com uma confiança. Eu sou o professor Humberto Matos. Todo mundo assiste, nossa... Professor Humberto Matos, parabéns, ele metralhando bosta, metralhando diarreia e com toda a confiança, professor Humberto Matos. Então, parabéns, Humberto Matos, com 40 minutos de vídeo você finalmente entendeu como a realidade funciona. A existência pressupõe consumo, que pressupõe produção, que pressupõe acesso a essa produção, que acontece por trocas, intermediados por dinheiro. Isso Humberto Matos falou. Com 40 minutos de vídeo, parabéns, você finalmente entendeu como a realidade funciona. Agora começa o vídeo de novo, faz outro, baseado nisso. Por um momento eu pensei que você nunca fosse entender, né? Mas entendeu. Então ele falou, o tempo de trabalho abstrato é mais do que tempo de trabalho. É incompreensível, é incognoscível, é tipo Deus, né? O Deus das lacunas. Quanto malabarismo, né? Só para não reconhecer que o valor é baseado na utilidade. Porque se você reconhecer que o valor é baseado na utilidade, não precisa de utilidade abstrata. Você pode se basear na concreta mesmo.
Não precisa desse malabarismo todo. E aí no final do vídeo, como se não tivesse bom ainda, ele ainda fala, sabe o quê? Que ele não explicou o valor em Marx. No final desse vídeo todo, que teve meia hora o vídeo dele, eu poupei vocês dessa experiência, né, de colocar ele aqui. No final do vídeo ele fala, ele não explicou o valor em Marx. Era só para refutar o valor-utilidade esse vídeo, de meia hora. E quando que ele vai explicar o valor? Se você não explicou o valor em Marx, você vai explicar quando? Porque você já tem anos de canal, já deve ter uns 10 anos de canal, já deve ter centenas de vídeos, e quando que você vai explicar o valor em Marx? Você tá esperando o quê para explicar o valor em Marx? Bom. Então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Desculpe o tamanho do vídeo, são muitas afirmações brilhantes para comentar, então o vídeo precisa ser um pouco longo. Muito obrigado por ter assistido até o final, pelo seu heroísmo de ter chegado até o final, espero que vocês tenham gostado. Coloque suas opiniões nos comentários, deem like, deem engajamento e até a próxima.